Fui traída. E agora? Bom, se vocês já gostaram desse assunto que é polêmico, aproveita e já dá o joinha, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa nos comentários o que vocês pensam sobre traição, porque agora a gente vai falar aqui. E aliás, antes de a gente começar a dar opinião, sim, eu estou com esses bobs, porque a gente vê, muitas pessoas ainda acham que são traídas ou que vão trair por causa da baixa autoestima dos outros, mas não é bem assim. O que a gente vê realmente é muita gente se traindo, né? Muito. E aí? Só tem aumentado. Simone, tu perdoaria uma traição? Bah! Dureza. Dureza o que é a resposta ou perdoar? Eu acho que os dois, porque tem um contexto envolvido, né? Não dá para simplesmente julgar o fato, tem que entender o contexto. E esse contexto, a Dai, eu acho que pode falar com muito mais propriedade de quais são os perfis do traidor. Sabe, de repente, a pessoa que traiu uma vez numa oportunidade é diferente da pessoa que mantém uma outra família, mantém um outro relacionamento estável com uma outra mulher, né, no nosso caso. Então eu acho que tem que entender o que está por trás. Quem é o traidor, qual é o perfil dele, é o cara que é sacana ou é o cara que está tentando de alguma forma se reencontrar aí nesse caminho também. Então eu acho que isso é o que nortearia a minha resposta. Agora só sei de uma coisa, perdoar, talvez eu até perdoasse, mas eu não sei se eu não me vingaria junto, não. Qual é o teu signo, meu amor? Leão! Se me trair, amor! No mínimo a pessoa vai sofrer também. Não, eu acho que nem é a questão de sofrer, na verdade, quer dizer, sofrer, o traído vai sofrer sim, mas tu trazendo isso de, eu também faria, é uma forma de viabilizar o perdão, porque tu te permite viver a mesma coisa. Mas eu também acho que às vezes, também não sei, sabe, assim, teve uma vez num relacionamento antigo meu, que o cara chegou e me disse, eu fui almoçar no shopping com uma pessoa do trabalho e ela me deu um beijo no estacionamento. Mas o que, desgraçado, mas se eu lá vou aceitar um negócio desse, não vou. Só que também, logo um tempo depois, eu fiz a mesma coisa. Encontrei um amigo de muitos anos que sempre teve uma queda por mim e dei um beijo nele. Mas aí eu fui embora para casa e disse pro cara, olha, na boa, a gente não tem mais que continuar, sabe? Porque eu também não me senti bem com isso. Então, é um assunto polêmico, é dureza. É um assunto polêmico, né? E aqui nós estamos nos expondo e eu tô solteira agora, então assim, meus crush que não assistam. Pelo amor de Deus. Mas tem diversos... Eu tava dando uma pensada aqui e conversando com várias clientes e coaches, não existe um padrão fixo de traição. Claro. Né? Existem os 5 maiores que mais acontecem, que é aquele que trai ocasionalmente, que vai lá numa viagenzinha a trabalho. Eu não tô fazendo nada. Né? Assim, tá. Chega a oportunidade, uma gata te olha no bar e tu foi pro bar, né? Então tu já tá ali criando um ambiente que às vezes possa até porque acontecer. reunião de negócios, alguma coisa assim, vai. Esse é exatamente aquela história do ocasião faz o ladrão. Exatamente isso. E aí os homens não são de perder oportunidades, né? Só os homens? Olha, hoje a pesquisa tá assim, 50% dos homens traem e 30% das mulheres também já traíram, tá? Dentro de um relacionamento. Então ainda tem uma disparidade. Abordar que é um número que está crescendo, o número de mulheres que traem é cada vez maior, mas ao mesmo tempo, se a gente for comparar aí com duas gerações atrás, as mulheres não traíam. Esse número nem existia, era só o homem que traía e a mulher aceitava. E era um outro tipo de relacionamento, de casamento, onde a mulher dependia muito mais do homem, onde a mulher era muito mais dona de casa, ela não tinha tanta liberdade, não tinha nem tanto acesso. Não tinha tanto acesso, e hoje nós estamos... As mulheres também estão empoderadas. Então, agora, uma questão que eu acho que é interessante, que
eu percebo é uma diferença muito grande entre, assim, eu imagino homens que perdoariam uma traição num relacionamento platônico, tá? Por exemplo, a sua mulher se apaixonar por outro homem, mas não ir ao finalmente. Não ter a conjunção física, exatamente, a conjunção carnal. Eu não vejo, a maioria dos homens eu acho que não perdoaria uma traição de sexo, né? Porque eu acho que tem essa coisa do homem assim, foi o outro lá e pá, né? Não, vocês entenderam. Já a mulher, eu não sei se não é o contrário. Se a mulher não tem mais dificuldade de perdoar uma traição, o cara se apaixonou por outra e fica falando, escrevendo cartas românticas pra outra, de repente perdoaria essa ocasional, sabe? Foi lá, deu tesão, comeu a mulher e não significou nada. Um exemplo até que uma amiga minha vivenciou um tempo atrás, o marido dela, se teve um relacionamento extraconjugal ou se não teve, não sei, ou ela não me contou, mas ela descobriu que o marido contava coisas dela, dos filhos, reclamando do relacionamento, do cuidado com os filhos, essas coisas todas, para uma funcionária da empresa. Então, pelo amor de Deus, isso é uma facada aqui, ó. Ai. Eu acho que isso é quase mais difícil de perdoar. Vou te dizer que, assim, vamos abrir aqui, olha, tá? Olha, todo mundo responde. Eu acho mais difícil tu perdoar esse tipo de situação, uma relação afetiva que se cria na qual tu não tá inserida, do que o sexo pelo sexo. Que é a outro tipo de traição, que é a traição com o apelo emocional, com uma traição onde as pessoas se envolvem emocionalmente, onde existe aquele bom dia, boa tarde, sonhei contigo, e aí a esposa tá do lado, ou o marido tá do lado, e ela tá tendo uma relação emocional com uma outra pessoa. Eu vejo que existem muitos relacionamentos, e aí é muito da pessoa. Nossa, eu percebo que ele se relacionou emocionalmente com outra pessoa porque eu fiquei ausente, eu estava totalmente focada no meu trabalho, eu estava só pensando nos meus filhos, eu só reclamava, eu não cuidava de mim, ele não me admirava. Então, assim, eu acho que cada tipo de relação, de traição, existe assim, tem como perdoar, tem como não perdoar. E não dá pra julgar. E até, desculpa te interromper, mas acho que tem um ponto importante. E antes disso tudo, deixe seu like se você está gostando deste vídeo. Deixe seu comentário, porque a gente também quer saber a sua opinião. Isso aí, esse assunto é super polêmico. E não tem certo e errado. E é isso que eu ia dizer. E errado. E não tem julgamento, porque assim, às vezes, eu já vi casos onde a mulher descobriu que o marido tinha uma relação, uma traição emocional de 20 anos, uma outra família, ela se recolheu, administrou aquilo, foi pra terapia e eles conseguiram juntos trabalhar isso. E aí ele, eu tinha uma outra mulher, mas aí se restabeleceram no casamento. Mas eu me pergunto o quanto isso é paliativo para um término, é uma tentativa. Eu acho que eu acho que aí depende da pessoa que traiu realmente querer restaurar essa relação, porque vai ser duro, inclusive, para ela, né? Ela vai ter que passar por muita desconfiança, ela vai ter que claramente se esforçar mais, ela que estará devendo nessa relação. Então, assim, ela vai ter que querer muito para conseguir que ambos deem a volta por cima. Ela vai ter que tentar por um e E essa abordagem de que não existe julgamento, não existe certo ou errado, acho que isso é realmente muito importante para analisar esse contexto e você poder saber aquilo que, num caso de enfrentar uma situação dessas, qual que seria a melhor atitude. Eu acho que é meio tipo saber como você vai reagir num assalto. Eu nem imagino. Eu nunca soube que eu fui traída, então eu nem sei como que poderia ser a minha reação. Mas... Só que foi assim, ó, bem no início. Desculpa te cortar também, mas é que foi engraçado, foi um dos meus primeiros namorados. E eu, no auge da minha adolescência, fiquei sabendo que ele tinha se mandado pra Santa Catarina com uma tipa, tá? Bom, gurias, eu ia pra CE ligar, olha só, pra telefônica, sei lá, pra ligar pra casa dele da praia, as coisas e tal.
Quando eu fiquei sabendo que ele voltou, eu tava esperando ele. Olha que eu sou uma pessoa calma, plena, tá? Serena. Será? Eu dei-lhe um tapa. Mas um taco até hoje eu me lembro. E ele se virou de costas e eu batia. Até hoje dói a mão. Tá, daí tu perdoou ele depois? Eu não, já tinha outros me querendo, minha filha. Aqui a coisa é rápida, ó. Tá, mas então, aproveitando isso, uma pergunta: será que uma traição no início de relacionamento é mais fácil de perdoar do que uma relação depois de anos? Ou agora eu posso me expor. Vai. Lembrei de uma. Eu estava lá no início do meu relacionamento e aí, né, eu estava lá esperando por ele e aí ele foi pro banho, pega o celularzinho, vou dar aquela conferida. Mas vejo uma troca de mensagem. Isso nós estávamos juntos, sei lá, uns 3 meses mais ou menos. E eu mega apaixonada e tal. Vejo aquela mensagem, mas não deixo ele nem sair do banho. Eu abandono, assim. A criatura sai do banho. E aí ele, nossa, mas cadê a Daiane? Eu tava com o meu carro, tava em casa já. Ele assim, nossa, o que aconteceu? Deu, vai te catar, vai com os beijos da fulana de tal. Fica com os beijos dela. Eu sei que não deu tantos minutos, ele tava lá em casa. Não, mas então, não sei o que. Eu sei que a gente ficou uma semana separados, assim, a gente tava namorando já, ele já tinha me pedido em namoro e tava querendo beijar a outra, vai escatar. Daí ele sentiu assim, ou eu ando na linha com a Daiana, ou eu vou perder. E aí, não é que ele andou totalmente na linha. Eu também não fui aquela namorada super ciumenta, obsessiva, que ficava, né, dava umas conferidinhas e depois ficou tudo certo. Tanto que a gente ficou alguns anos. Mas, realmente, eu não coloco minha mão no fogo. Não colocava até hoje. E se ele fez depois muito bem feito, graças a Deus. Bom, mas daí o que os olhos não veem, o coração não sente. Os olhos não veem, o coração não sente. E eu acho que existe muito isso, assim. Se tu também começa a procurar pelo em ovo, tu vai encontrar. Sabe? Se tu começa a procurar. Porque existe... Se tu começa a procurar pelo em ovo, talvez é porque exista mesmo pelo. Entendeu? Acho que, né? Aí tem essa coisa. Por que tu tá procurando? Gurias, pra encerrar, vamos deixar acho que a dica de cada uma, na verdade dica não, mas o pensamento de cada uma, porque a gente já viu que realmente não tem como ninguém meter a colher no assado, não, na coisa alheia, vocês entenderam? Eu quero falar uma coisinha antes de uma pesquisa que eu achei muito interessante, tá? Que eu friso muito a comunicação sexual. E realmente, assim, foi uma pesquisa feita agora, recentemente, onde conversaram com os casais o que mais eles conversam entre si. 25% da conversa de um casal é sobre os filhos, 18% sobre o trabalho, 14% sobre o dinheiro da casa, 1,7% sobre sexo. Gente, a gente tá falando sobre sexo. Por que as pessoas traem? Muitas vezes para ter um sexo diferente, uma novidade, para te aumentar o teu tesão, para te realizar fantasias. Se durante o teu casamento tu falar 1,7% de sexo, como é que não vai ter traição? Como é que a pessoa não vai, muitas vezes, realizar a fantasia dela com alguém que realmente escute ela, sabe? Então, assim, fica a minha principal dica. Conversem sobre sexo, os casais. Marquem um jantar uma vez por mês para falarem das suas necessidades, das suas fantasias, dos seus desejos. Eu acredito que as traições vão diminuir muito e os casais vão se realizar muito mais sexualmente. Simone? Muito bem, adorei. Todo mundo conversando sobre isso. O meu pensamento é de compreender o contexto em que isso aconteceu, compreender quem foi você anterior a essa traição, quem foi o outro, saber que perfil tem a pessoa que traiu, entender qual foi o contexto e depois talvez procurar até uma ajuda externa, porque é muito mais fácil talvez conversar com um psicólogo sobre isso do que conversar com uma amizade, com uma amiga, com quem tem um vínculo mais forte. E ter esse pensamento do não julgar, o julgar a traição talvez sim, mas não julgar o que você vai fazer. Você pode perdoar e tá tudo bem, e você pode resolver se separar e tá tudo bem também. Acho que esse entendimento é um norteador para as decisões a serem tomadas. Bom, para finalizar, minha opinião é a seguinte, inclusive
talvez não julgar a traição, acho que sair um pouquinho do foco do problema e compreender que muitas vezes a gente olha com olhos julgadores de tudo que a gente carrega, de uma história, de preconceitos e de valores de uma sociedade, mas a gente tem que pensar no que importa pra gente. Faz sentido um casamento monogâmico? Não faz sentido. Preciso de fato me incomodar com o fato de ter sido traída? Isso importa pra mim? Isso não importa? Essa pessoa, o que é ela na minha vida? Pondera tudo e vai com fé e com coração. Agora é o seguinte, deixa o like. Deixa o like. Comentários e conta também pra nós o que tu quer ver nos próximos vídeos do Cá Entre Nós.